Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 43 ao 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Que Deus revele a palavra aos nossos corações. Uma das coisas que me encanta em Jesus é a sua singeleza e a sua fala inquestionável. Quando ele falava, ele dizia tudo de uma maneira inquestionável, incontestável e irretocável. Ninguém podia dizer não é verdade. E ninguém pode hoje dizer não é verdade. A pessoa que o ouve só pode dizer o seguinte: eu quero isso para mim ou não quero para mim. Suas palavras, irmãos, são irretocáveis e não necessitam de retoques. Vejam os irmãos na leitura que ouvimos. Não há retoque. Não há como melhorar o que ele disse. Você não pode colher mangas de cactos. Cada árvore é reconhecida pelo seu fruto. Se eu olhar para o fruto, eu posso saber qual árvore produziu. Só precisamos conhecer o fruto, conforme Jesus disse. Se você me trouxer um cacho de uva, eu não vou fazer a pergunta idiota: de onde vem este fruto? Uva não dá em pé de mandacaru, uva não dá em cactos. Ninguém vê figos em espinheiros. Ninguém vai colher uvas em pé de abrolhos. Não. Então, irmãos, o que Jesus disse é inquestionável. Não dá para contrariar, a menos que seja totalmente estúpido. Só assim. Será que Jesus estava falando de agricultura aqui? Não. Ele apenas estava usando coisas da natureza vegetal que todos conheciam para mostrar uma realidade inquestionável em relação à natureza do ser humano. Ele estava falando daquilo que a natureza produz,
frutos bons ou maus. Depende da natureza que está dentro. Jesus, quando disse isto, irmãos, ele acaba com a enganação religiosa, não é? Ele acaba com a enganação, principalmente com a enganação religiosa, não é? Basta olhar para o fruto e você vai conhecer a espécie da árvore que é a pessoa. Se você produz pecado, é porque você tem no seu interior a velha natureza pecaminosa. Logo, você não tem nada com Deus, mas tem tudo a ver com o diabo. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Este texto acaba com a enganação religiosa. Se você comete o pecado, o que o texto diz? Você é do diabo. Está desenganado. Isaías, capítulo 59, verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu não sei se eu sou de Deus ou não. Tem pecado, meu irmão? Tem pecado? Se tem pecado, acabou a enganação. Não é de Deus. Está separado de Deus. Diz aí o texto que a iniquidade nos separa de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: se produz pecado, ódio, mentira, inveja, amargura, inimizade, arrogância, vaidade, fofoca, e segue por aí, você não precisa ter dúvida a respeito da natureza que está dentro de você. Tenha certeza que você, na prática do pecado, pertence ao diabo, porque procede do diabo todo o pecado, e ele peca desde o princípio. E Jesus veio para nos libertar dessa velha natureza. Jesus veio para nos libertar do velho homem, do homem velho, da velha natureza pecaminosa, produtora de pecado. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Jesus não morreu sozinho. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. E eu tenho aqui uma outra versão neste texto,
que sempre eu cito, porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. E Romanos 6, verso 7: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu crucificado, está justificado do pecado. A justificação vem depois da nossa morte com Cristo na cruz. Primeiro, precisamos morrer, e Jesus nos fez morrer. Então, ganhamos a justificação do pecado. Deus não poderia nos justificar do pecado sem resolver para nós a questão do pecado. Então Ele resolveu, e estamos justificados, conforme a palavra de Deus disse. Romanos 6, verso 1 e 2: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? 1 de João, capítulo 3, verso 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é o nascido de Deus? Quem é? Somos nós, irmãos, através da nossa morte e ressurreição em Cristo. A vida de Cristo fica em nós, operando, é a semente. Esse nascido de Deus que não pode pecar é o renascido, é você que nasceu de novo. Vamos confiar na palavra de Deus, que nos renasce e liberta do pecado. Isto é a verdade da palavra de Deus. Dura é a verdade, mas é a verdade. É a verdade. Mas a gente não escuta isso por aí, não se prega isso por aí. Alguém certa vez disse isso: mas onde eu posso ouvir esta palavra, este evangelho que anuncia não somente a morte de Cristo, mas aponta o sujeito crucificado com Cristo naquela cruz? Onde? É aqui que está a questão. É aqui que a mensagem que preparei para os irmãos nesta noite. É aqui. Por que não se ouve isso? É raro. Hebreus, capítulo 13,
verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa verdade, irmãos, é roubada, furtada de muitas igrejas e de muitas pessoas, o que é uma crueldade muito grande. Lembrai-vos dos vossos pastores, a outra versão diz guias, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, maneira liberta, santa, é lógico. Irmãos, uma característica relevante, talvez a principal, de um pastor, é falar a palavra de Deus ao povo, como diz aqui: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, em verdade. Mas esse tipo de pastor, de pregador, em nossos dias, é algo raro, irmãos. Conseguiram transformar esse serviço dado por Deus em uma profissão lucrativa e de importância social, e a palavra de Deus que se dane. Existem muitos ministros, muitos pastores que nunca nasceram de novo e, consequentemente, nunca saíram da iniquidade. Irmãos, não pode arrancar pessoas do pecado, um pastor, um ministro, um pregador, vencido pelas suas iniquidades. A grande maioria, digo isso sem medo, a grande maioria dos pastores, não conhece a vitória real sobre o pecado. Não conhece, irmãos, a vitória real sobre o pecado. Eles precisam primeiro experimentar o novo nascimento para conduzirem outros à mesma experiência. Um pastor não nascido de novo, comprometido com a iniquidade, é nocivo para as pessoas, irmãos. Eu acho que não existe nada mais nocivo na face da terra do que um pastor não nascido de novo. É a pior coisa que se pode imaginar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o que está em jogo é a salvação eterna das pessoas. É isso que está em jogo. Você não acha isto grave? Muito grave. O Senhor sempre responsabilizou os pregadores pelo o que tem acontecido no meio do povo que se diz povo de Deus. Irmãos, por 7 vezes o Senhor dirige a sua palavra ao anjo da igreja em Apocalipse. Esse é um assunto considerado tabu, ninguém quer falar.
Mas os pastores também precisam nascer de novo. Irmãos, os pastores não nascidos de novo também vão para o inferno, mas vão normalmente acompanhado com muitos. O que vamos mostrar agora se refere aos ministros, aos pastores, presbíteros, anciãos, evangelistas, profetas, bispos, sacerdotes e quem mais quer que seja. Você vai ler muitos textos hoje. Ezequiel, capítulo 34, verso 7 e 8. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. A leitura está tão nítida, cristalina, que eu vou fazer pequenos comentários. Pastores que se apacentam a si mesmos, pastores mercenários. Veja, irmãos, como um mercenário, um pastor mercenário projeta o seu ministério: residir numa grande cidade, trabalhar numa grande igreja bonita, bom salário, alto salário, boas escolas para os seus filhos, privilégios, ser famoso, ser importante, ser uma autoridade na sociedade. Pastor gosta de ser autoridade na sociedade, como que se Deus o tivesse chamado para isto. Ter muita grana, enfim, apacentando-se a si mesmo, como o texto falou. Furta a palavra das pessoas, conduz as ovelhas por caminhos errados e à destruição. Não supre a verdadeira necessidade das pessoas, necessidade de nascer de novo, ser liberta, né? Pessoas, necessidade de libertação do pecado, necessidade de conhecer o Senhor. Jeremias, capítulo 23, verso 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Irmãos, o que é destruir as ovelhas? O que é destruir as ovelhas? É deixá-las que pereçam no pecado, sem lhes oferecer uma alternativa real de salvação. Isto é muito cruel, irmãos, é cruel demais.
essa turma denunciada pelo profeta aqui não cuida das pessoas, isto é, não dão a elas a palavra, o evangelho que liberta. Oferece no coxo das ovelhas qualquer coisa. Enche de doutrinas esdrúxulas. Zacarias, capítulo 10, verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Deus se acha irado com esses bodes, com esses cabritos, que não tem a natureza do cordeiro, Jeremias, capítulo 10, verso 21, Jeremias 10, 21. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Isaías 56, verso 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A ignorância é a experiência desses pastores ímpios perversos. Eles não conhecem a Deus. Ignorância de Deus, do Evangelho, da salvação, da santidade. Eles não conhecem a Deus, irmãos. Não conhecem o Evangelho. Não conhecem a nossa morte com Cristo. Essa turma não conhece a libertação do pecado. Não tem libertação do pecado, não pode oferecer isso ao povo, irmãos. O profeta hebreu não tem nenhum respeito por eles. Diz aqui, são cães gulosos, são enganados e enganadores. Ao invés de servir, se serve das pessoas e também de Deus. Esse pessoal, ao invés de servir, se serve das pessoas e também de Deus. Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos, servos da corrupção,
Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Esse pessoal que Jesus falou pretendia entrar no reino de Deus por meio do que fazia, por meio do que estavam fazendo. Você sabe o que significa isto? Significa que eles nunca foram ministros da graça, nunca foram pastores da graça. Eles estavam baseados em suas obras e não na obra graciosa de Jesus Cristo naquela cruz por nós. Diz mais: nunca foram libertos da iniquidade no seu interior. Irmãos, esse pessoal nunca foi liberto da iniquidade do seu interior. Ela estava lá, dominando. Eu pergunto, como poderia anunciar libertação real um pastor, um ministro que é escravizado pelo pecado? Como poderia ensinar a vitória real que temos em Cristo sobre o pecado, um pastor vencido pelo pecado? Ele e o seu grupo, e o seu grupo vão estar derrotados no pecado. Derrota total. Mateus 23, versículo 13 e 15. Mateus 23, verso 13 e 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Você viu aí, líder, pastor, pregador, não regenerado, impede as pessoas de serem regeneradas. Você viu? Constitui-se num impedimento. Não entra porque não é regenerado e impede quem está entrando de entrar. Por quê? Porque não prega o evangelho, não prega a palavra. O empenho deles é grande, mas é nulo para Deus. Trabalham para o inferno, como Jesus falou no verso 15. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por que o Senhor se esquece dos seus filhos? Ou dos seus ouvintes? Por quê? Sabe por quê? Porque foram criados na ilusão, na mentira,
religiosa. Falta conhecimento do Senhor e do Evangelho. Falta conhecimento da graça regeneradora. E se falta o conhecimento da graça regeneradora, se estabelece um sistema religioso perverso, totalmente. Jeremias, capítulo 6, verso 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que você pensaria de um médico que trata uma ferida superficialmente? Ministros que pregam uma falsa paz, garantindo o céu para quem vive na iniquidade e no pecado. Jeremias capítulo 14, verso 13 e 14. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Essa foi a pregação do diabo no jardim do Éden, irmãos. É o pregador da impunidade. Certamente morrerás. Essa frase é de Deus. Foi Deus que disse isso para o homem no Éden. Certamente morrerás. No caso de desobediência, no caso de pecar, o Senhor disse: certamente morrerás. E o que o diabo falou? É certo que não morrereis. Essa frase é assinada pelo diabo. É certo que não morrereis. Hoje é ainda pior. Esses pregadores dizem: não precisa morrer, não. Você vai para o céu com pecado e tudo. Isto é escarnecer de Deus, irmãos. Porque existe sim na palavra de Deus uma libertação real e de fato. Vou contar uma história para os irmãos. Prestem muita atenção. Uma senhora na Grã-Bretanha, com o seu bebê, tomou um trem para uma cidade onde residia sua mãe. Como não sabia onde saltar, dirigiu-se ao condutor do trem, dizendo-lhe que precisava de orientação. Disse o chefe: a senhora pode deixar por minha conta que ao chegar à estação que a senhora precisa descer, eu lhe avisarei. Mas ao lado da senhora havia um passageiro que disse: eu também posso indicar a estação que a senhora quer descer. Era uma noite fria e caía muita neve. O homem que se ofereceu para ensinar disse: agora é a penúltima parada. A
próxima será a sua estação. A senhora lhe agradeceu e saltou com a criança no ponto indicado pelo passageiro. Mas a parada não era a estação, era a caixa de água para abastecer a locomotiva. Quando chegou à estação certa, o condutor veio e perguntou: onde está a senhora e a criança? Disse o passageiro: ela saltou na parada anterior, mas lá é a caixa d'água. Não existe casa nem abrigo. Ela morrerá sobre a neve com a criança. Quem mandou a mulher descer? Disse o informante: eu mandei. O cara era um presunçoso, irmãos. Era presunçoso e mandou a mulher para a destruição. É danoso deixar-se orientar por quem não tem experiência. A equipe de socorro depois encontrou a mãe e a filha já mortas. Eis o desastre de ser informado, de ser orientado por quem não tem a devida informação. É o que está acontecendo, irmãos, com os pastores. Estão indicando o caminho do inferno, pensando que estão indicando o céu. Agora eu vou falar para vocês: cuidado com os pastores. Alguém já disse isso? Cuidado com os pastores não nascidos de novo. Cuidado com os ministros que não evidenciam a regeneração deles. Se não evidenciam os sinais inconfundíveis da regeneração, fujam deles. São piores do que peste. Não brinquem com pastores não regenerados. Não facilita com pastores não regenerados, irmãos. Eles representam um perigo muito grande para as pessoas. É preciso verificar se tem a regeneração ou não. Não sejam daqueles que preferem ser enganados e dão grosso apoio a esses pastores não regenerados. Auditório maligno apoia ministros malignos. Mas há uma salvação real também para os pastores. Há regeneração para os pastores que precisam de ser regenerados. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, dizia Jesus. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Você é pastor? É ministro? Você é bispo? Você é presbítero? Seja lá o que você é, seja lá o que for, você também foi atraído para o corpo de Cristo ali na cruz. Ali na cruz, Jesus nos levou a morrer com Ele para o pecado. Você também. Morremos para sermos libertos do pecado e ganhar a vida de Cristo que nos regenera. Cristo vive em mim. Então, com essa experiência, o Espírito Santo
fará uma obra real através desses pastores regenerados. Amém?